Está no ar o programa Madrugada de Bênção, a sua sintonia com Deus. Antes de dormir, não pode deixar de passar por aqui, de estar na Rede Século XXI, fazer esse seu encontro com Deus e agradecer ao Senhor por mais um dia. Obrigado, Senhor, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas maravilhas, obrigado por tudo que realiza em nosso favor. E também aproveitar para pedir. Não sei como foi o dia, as coisas que aconteceram, às vezes foram tantas situações que desagradaram, desmotivaram, situações que te deixaram um pouco triste no caminho. A vida é assim mesmo, nós estamos vivendo uma arte constante, pintamos uma grande tela e cada dia damos uma nova pincelada, e a cada pincelada há um destorvo para cá, um estorvo para lá. Talvez às vezes a gente acerta, vem com uma retidão, mas nem sempre a cor vem na perfeição que eu quero. Mas tudo isso, quando juntamos o conjunto da arte toda, forma a maior de todas das coisas mais belas, forma a história da tua vida, a história da minha vida. Deixe o Senhor te usar como esse grande pincel para compor a tua grande aquarela e faça da tua história a melhor, entre dificuldades, alegrias, tristezas e alegrias, rancores, mágoas no caminho que nós vamos dissipando no caminho. Deixe o Senhor assim te modelar cada vez mais e te fazer aí compor esta grande arte. A vida é uma arte e quem vive ela intensamente não é um artista não, mas é aquele que é moldado conforme o grande Criador. Amado, amada, nós estamos começando esse programa hoje e você é o artífice principal deste encontro. Você é quem faz a madrugada de bênção. Como padre que eu faço esse programa, ligando, participando, mandando o seu pedido de oração, dizendo: eu estou aqui, Deus, olha para mim, usa desse padre, usa dos padres que estão de segunda a sexta-feira, sintonizados na fé das 11h30, 23h30 a 1h30 da manhã, onde ninguém dorme, vigiando com Deus, vamos chegando cada vez mais longe. Liga aqui, 19 3871 9620. Você que nunca ligou, que nunca fez essa experiência, faça hoje a experiência. Ligue, deixe o seu nome, faça parte dessa grande corrente de oração. E lembre que quem liga concorre a prêmios no final do programa. Quem associa-se concorre a prêmio no final do programa. E logo mais nós estaremos falando também da importância de você, irmão, irmã, que é sócio, mantenedor dessa obra, porque esta obra é do Senhor Jesus, ela vive da providência divina. Senhor Jesus, providência é a nós o necessário para cumprirmos aqui a grande missão do teu amor sobre esta terra. Vem comigo, porque essa noite nós queremos falar um pouquinho sobre a presença de Deus, a permanência de Deus em nós. Fica conosco, Senhor. É o grande chamado dos discípulos de Emaús a Jesus. Estavam naquela caminhada, depois de um dia ao qual lhe aconteceu, parece que tudo ao contrário. A caminhada que Jesus empreendeu, milagres, curas, coisas bonitas aconteceram no caminho. Pessoas foram curadas, famílias foram reconstituídas, lares refeitos pela presença de Jesus. Pessoas que não andavam passaram a andar. Pessoas que já não tinham mais fé voltaram a encontrar-se na fé. Judeus praticantes que já não confiavam mais no poder da religião, no poder temporal dos homens, voltaram ao grande encontro da graça e da bênção de Deus. Encontrar-se com Jesus no caminho é sempre encontrar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Olhar para Jesus, deixar Jesus te olhar. Mesmo que isso aconteça no meio da multidão, não importa. A cada encontro, uma transformação, uma mudança. De tudo isto, então, vemos resultar ao encontro derradeiro, encontro final. Jesus ainda avisa os seus discípulos: eis que chegará a hora em que o Filho do Homem será entregue aos seus algozes. E olha, aconteceu.
Eis que esse momento acontece, estão lá os 3 discípulos com Jesus, convidados a vigiar, mas não conseguem, dormem, perecem, diante talvez da limitação humana, da fraqueza, de um corpo fragilizado, marcado pelos pesos diversos. Os homens caem e ao cair deixam Jesus sozinho. E Jesus intensifica aqui uma outra experiência que lhe é tão comum, falar com o Pai, estar no Pai e mostrar ao mundo que Ele e o Pai são um só. Ele orava, conversava na intimidade com o Senhor. Quando nós podemos relembrar a este momento, o encontro do Monte Tabor, quando lá está o Senhor, Moisés e Elias, e ali conversam, dialogam, e os discípulos ficam atônitos diante de tudo aquilo, pasmos do que está acontecendo. É a graça, é a bênção, é o modo de Deus manifestar-se, mas nesse manifestar todo é preciso encontrar-se com a cruz. E na cruz, redimir. Na cruz, restaurar. Na cruz, reerguer povos, raças, línguas, nações. Na cruz, mostrar que já não existe mais judeu, prosélito, não existe só o cristão. Não, agora somos um só povo, uma só raça, uma só nação. Na cruz, estamos em torno do único e verdadeiro Deus. Imagem de fracasso, aparência de derrota, expressão de que não deu certo, que tudo acabou, que todas essas maravilhas que foram acontecendo ao longo do caminho não lograram êxito. E é isso que nós vamos viver daqui a pouco, na exaltação da Santa Cruz. Momento ao qual nós olhamos para a cruz do Senhor e dizemos bem claro: bendita seja a cruz, bendito seja o madeiro que recebeu o nosso Salvador, que fez com que a morte fosse vencida, superada. A morte agora não é mais fim, é um grande começo. Não vamos ficar esperando mais. Nós vamos agora encontrar o verdadeiro lugar. Ainda hoje, diz o Senhor àquele homem, estarás comigo no paraíso. Como pode alguém, na aparência de um fracasso, na aparência da derrota, como pode alguém que caminhou tanto, fez tanto, chegar a esse momento onde nós achamos que agora sim vai dar tudo certo? E não, parece que tudo acabou. Eis que ali quebram-lhe as pernas, transpassam-lhe o peito. Perdão, não lhe quebram as pernas, apenas aqueles que estavam ao seu lado, dele nenhum osso foi quebrado. Me redimo aqui. Mas transpassam-lhe o peito. É sangue, é água que jorra do peito aberto de Jesus. Para nós aqui começa a nascer os sacramentos da igreja, começa a nascer uma nova igreja, onde o próprio Cristo a governará do trono. Esse trono que não é feito de ouro, nem da madeira, que é utilizada pelas mãos humanas, mas sim da própria árvore da vida, que brota no centro da humanidade. E dali o Cristo, Senhor, como na árvore do paraíso, reergue a todos nós e reconduz a uma nova vida, a uma nova experiência de amor e de fé. O Senhor nos escolheu. O Senhor estabeleceu a sua predileção por mim, por você. O Senhor olhou para nós e diante do dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, ainda nos deixa tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede, tenho desejo de justiça, tenho desejo que todos sejam um, de que todos sejam fraternos, sejam humanos, sejam divinos. Pai, por que me abandonastes, Pai? O sentimento humano, o sentimento da materialidade, do físico, que se vê abandonado, mas ao mesmo tempo diz: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e em um suspiro ele expira agora. E eis que o Deus dos cristãos, como diz Nietzsche, morreu.
Mas a morte é superada. Desce à sepultura, José de Arimateia, ele consegue um sepulcro. E ali é colocado, depositado o corpo de nosso Senhor. Ao primeiro dia da semana, as mulheres vão ao encontro do túmulo, pois era costume ungir o corpo, untá-lo, para que não exalasse odor, e exalando, não assim também prejudicasse os passantes daquele caminho e os outros sepultamentos que haveriam de ser feitos. E é ali naquele momento que percebemos que a pedra foi rolada, que o Senhor não mais está, e começa agora toda uma mística da aparição do Senhor após o testemunho das mulheres, que o Senhor não está no sepulcro. Após a comprovação de João e Pedro, de que ele não está no sepulcro, de que os panos foram dobrados e colocados rente ao lugar da cabeça, ele não está mais ali. Ele não está. Por quê? Porque ele ressuscitou. Porque ele está vivo. E agora aparece aos seus discípulos e aparecerá então aos discípulos de Emaús que estão vivendo esta experiência da tristeza. Como muitos de nós, sabemos que ele ressuscitou, sabemos que ele vive, sabemos que ele reina, mas dispersamos no caminho. Diante das dificuldades, estremecemos, nos perdemos na caminhada, distanciamos de Jesus, talvez porque não responde a tudo que nós queremos, esquecendo eu e você que os planos de Deus não têm que se configurar aos meus e seus, mas sim os meus planos e os seus que devem se configurar aos planos de Deus. Deus é Deus, não precisava nem de mim nem de você, mas Ele escolheu precisar. Ele fez uma opção, a predileção por nós, a predileção pelos anauins, pelos pobres, pelos pequenos, a predileção por todos que são sua imagem e semelhança, a predileção pelos aflitos, pelos que sofrem, pelos que agonizam, a predileção pelos coxos, pelos aleijados, pelos que sofrem, pelos leprosos, a predileção por todos aqueles que são injustiçados, caluniados, blasfemados, a predileção por todos aqueles que sofrem infâmias, por todos aqueles que sofrem sobre a face da terra. Eu não sou o Deus dos sãos. Diz o Senhor, eu não sou o Deus dos que gozam da saúde. Eu sou o Deus dos enfermos, dos que precisam de cura. Eu sou o Deus dos que precisam de libertação. Eu sou o Deus daqueles que querem caminhar pressurosos à salvação. Eu sou o Deus da aliança e de promessa. Um Deus que jamais abandona a homens, mulheres, mesmo ciente das falhas, dos pecados, das limitações, da indignidade que existe em cada um, pois não somos dignos de ter um Deus tão grande, um Senhor tão maravilhoso como o nosso Deus. Este Deus faz escolha por mim e por você. E não exige nada em troca. Não exige nada em troca. Apenas que haja gratuidade, minha e sua. Fidelidade. Fidelidade. O Deus do antigo Israel, vai dizer, é um Deus ciumento. Ele não quer que os seus se dispersem. Ele não quer que os seus se percam. Ele não quer que os seus se distanciem jamais. Nosso Deus é um Deus que ama incondicionalmente. E eu sei que às vezes, diante das coisas que você vive, que você passa, um sentimento é o mesmo que abraçou Jesus naquele instante da cruz e o fez dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Sentimos este abandono.
sentimos naturalmente como se Deus tivesse esquecido de mim e de você. Mas Deus não se esquece jamais, jamais daqueles que Ele conquistou ao preço de sangue, ao preço da água que jorrou do teu corpo. Nós fomos conquistados por Deus até pela morte, mas Ele se fez morte por nós para nos dar vida e vida em abundância. Deus se fez pecado por mim e por você, sem sequer ter pecado nesta condição, para nos dar vida, vida plena em abundância. Por isso desperta, levanta tu que dormes. Diga como filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser tratado como um dos teus filhos. Trata-me, ó Deus, como qualquer um dos teus empregados. Mas eu quero estar na tua presença, eu quero estar na tua casa. Diga ao Senhor, eu quero estar, Senhor, ciente de que não sou merecedor, mas eu quero estar. Deixa-me permanecer em teu lar, deixa-me permanecer sobre o teu regaço, deixa-me ficar como pintinhos ou pintainhos, como diz a palavra, debaixo das asas. Deixa-me, Senhor, deixa-me voar como águia, ir ao ponto mais alto, contemplando assim todas as tuas maravilhas, todas as belezas que tu criasses para nós. Leva-me, Senhor, à experiência do mais alto, e no mais alto mostra-me o que é meu, os reinos, as terras, os bens, mas principalmente faça-me compreender que não sou daqui, eu sou do céu, eu sou cidadão do céu, e eu tenho que lutar todos os dias para que o céu jamais se afaste de mim. Eu tenho que lutar incansavelmente para que a tua vista, Senhor Deus, nunca se distancie do meu olhar. Que o teu olhar esteja sempre sobre o meu, que a tua mão poderosa recaia sempre sobre mim. Mas para isso, amada, fidelidade, permaneça no Senhor. Diga como os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor. Minha irmã, meu irmão, você que está em casa agora, pede ao Senhor, fica conosco, Senhor. Adentra a minha casa, como naquele momento ao qual encontrasse Zaqueu, dissesses a ele, hoje eu irei à tua casa, cearei contigo, então venha cear em minha casa hoje, Senhor. Venha cear com a minha família, senta ao redor de nossa mesa, junte-se ao corpo de nossa casa, visite do mais simples ao mais rico, entre em cada espaço, se pequeno ou grande, não nos importa, Senhor, mas olha com teu olhar, toca com tuas mãos, reconstitui, Senhor, o que está quebrado, dilacerado. Reformula em ti, ó Deus, casamentos, uniões, vidas, pensamentos, corações, sentimentos, ó Deus. Reconstitui em nós a formosura da alma, a essência do Espírito, a tua presença real em nós. Afasta de nossos lares, ó Senhor Deus, da mesma maneira que afastastes todo o jugo do mal, ungindo as portas daqueles que foram conquistados por ti. Lava-nos e alveja-nos no sangue do Cordeiro e permita-nos assim transparecermos ao mundo brancos como a neve e como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar o nosso coração, a nossa alma. Afasta a inveja, afasta a cobiça, o olho gordo,